Se tinha Pinóquio pra mentir, a gente tem aqui Brasília, Lula. Eu nunca vi um véi pra mentir do que Lula, não, parceiro. Claramente, o cara tem habilidade na mentira. Lula no Brasil fala da China, sobre os avanços da China na economia do nosso país. Lula na China rasga a seda pra China. E aí você vê uma classe que deveria ensinar e deveria estar atenta aos acontecimentos e às falácias desse governo, é a classe da educação. A classe dos professores, porque agora é assim, é classe, ninguém é brasileiro, um é gay, outro é branco, outro é preto, outro é gordo, outro é careca, e assim sucessivamente. Lula, é tanta mentira que Lula conseguiu dividir o país. Aí são times, ideologias e pessoas torcem e lutam nas redes sociais como se fossem times ou um lutador, ele tá torcendo para ganhar alguma coisa. Enquanto isso, o povo brasileiro, ó, ketchup pra dentro. Aí você vê aqui, Lulinha. A Lulinha falando aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui, a participação da China na economia brasileira. Fabricação de eletrodomésticos, chineses, 95%. Estados Unidos, 2%. Coreia do Sul, 1%. Fabricação de cabos e fibras óticas, China, 79%, Hong Kong 3%, Alemanha 3%, Japão 4%, fabricação de equipamento de comunicação, China 77%, Vietnã 12%, fabricação de componentes eletrônicos e placas, China 65%. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso. Tá assustado? Porque fabricação de equipamento de iluminação elétrica, China 88%. Assustado. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais, China, 66%. É o seguinte, a gente tem a ilusão de vendo que a China está ocupando a África, que a China está ocupando a América Latina. Não, ela está ocupando o Brasil. Ela está tomando conta do Brasil. Tem mais coisa aqui, Josué, que eu achei muito grave isso. Achei muito grave. Ou seja, coisa que a gente fazia, coisa que a gente estava a fazer. Eu acho que nós vamos encontrar um jeito. Não é o governo que tem que encontrar um jeito, somos nós. Temos que nos juntar e falar como é que a gente faz para evitar isso. O único empresário que falava grosso para mim e falava eu não tenho medo da China era o Zé Alencar. Ele cansou de falar eu não tenho medo da China. A minha empresa concorre com o chinês. E aí ele mostra, né, os avanços da China. Ai, não é o governo, não. Então é quem? É a minha mãe e a sua mãe. Tem que mudar isso aí, né? Aí a gente vê aqui. Não acabou, não. Agora vamos ver Lula lá na China, dando entrevista para a televisão, para ver a incoerência do Pinóquio. Então, veja, eu acho que a gente tem que estudar a China com muito carinho, com muito cuidado e com muita humildade. É importante a gente saber o que foi feito, como foi feito e por que deu certo. E isso eu acho que assusta um pouco outros países, né? Porque durante séculos só alguns países foram ricos, só alguns países mandaram no mundo. Então, na hora que surge a China, na hora que vai crescendo a Índia, na hora que vai crescendo o Brasil, na hora que os países em via de desenvolvimento vão dando um salto de qualidade, do ponto de vista industrial, do ponto de vista do conhecimento científico e tecnológico, ora, obviamente que começa a assustar aquele que se sentiu dono do mundo. A cara do chinês lá é... E aí o que nós temos que dizer para essas pessoas? Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós queremos apenas ter o direito de sermos iguais. Essa é a verdade. E é essa parceria construtiva, sabe, que eu quero construir com a China. Talking about perception towards China, some countries describe China's economic presence, China's influence in your country, included Brazil, across Latin America, as neo-colonialism. How do you personally feel about such accusations? Olha, eu na relação com o Brasil, eu não acho. A China tem se comportado no Brasil de acordo com aquilo que os empresários brasileiros têm aceito. O que o Brasil quer propor à China é que nós precisamos construir centenas de coisas novas, que passa por rodovia, que passa por ferrovia, que passa por portos, aeroportos, que passa por novas indústrias, que passa por empresas de químicas, que passa por investimentos novos, sobretudo
na formação educacional do nosso povo. Ou seja, quando os chineses aparecem fazendo investimentos nos países da América Latina, nos países da África, incomoda. Incomoda porque a China vai crescendo. A China já tem uma boa participação na economia brasileira. E eu quero que tenha, eu quero que participe. E eu acho que a China tem um pensamento do mundo muito semelhante àquilo que eu particularmente penso do mundo. Eu quero um mundo mais humanista. Eu quero um mundo mais justo, eu quero um mundo mais fraterno, eu quero um mundo mais solidário, eu quero um mundo sem guerra, eu quero um mundo com mais emprego. Ou seja, por isso é que nós temos uma certa afinidade. E daí a minha admiração pelo sucesso da China, sabe, nesse período. Eu espero que nessa conversa com o presidente Xi Jinping a gente possa nos colocar de acordo, sabe, com novas coisas que a gente possa fazer. Mais uma vez, eu estou muito feliz de estar na China, porque temos muitos interesses comuns entre China e Brasil. Eu acho que essa visita pode aperfeiçoar a relação Brasil e China. Olha, nós temos vários interesses nessa visita à China. Primeiro, eu gostaria de estabelecer com a China uma parceria estratégica que pudesse durar muitas e muitas décadas. Segundo, é preciso avançar na relação do Brasil com a China, não apenas na questão econômica e na questão comercial. É importante que a gente avance um pouco na questão, sabe, científica e tecnológica. É preciso que a gente avance um pouco, sabe, nos convênios entre as universidades. É preciso mais chineses estudando no Brasil e mais brasileiros estudando na China. Nós precisamos estabelecer uma política em que a China se transforme em parceiro de investimentos no Brasil. Então, eu estou na China com muito otimismo, com muita vontade de que a gente possa avançar. Eu tive uma extraordinária relação com a China nos meus 2 primeiros mandatos e eu espero ter uma extraordinária relação com a China nesse meu 3º mandato. Porque cada país pensa apenas em si, cada empresário pensa apenas nos seus interesses e nós temos que buscar. Por isso, eu vou continuar brigando. Eu não quero ser líder de nada, não quero ter hegemonia sobre ninguém. A única coisa que eu quero é o seguinte, é preciso criar uma nova forma de governança mundial. A China tem um papel muito importante no mundo hoje. A China tem que ser levada em conta. A Índia tem que ser levada em conta. Ou seja, então não dá para você ter uma governança que não representa aquilo que é o espectro político da sociedade mundial. Então eu vou continuar brigando por isso, vou continuar fortalecendo a nossa relação com a China, e quando eu digo fortalecer a relação com a China, eu não estou querendo romper com os Estados Unidos, eu quero também fortalecer a relação com os Estados Unidos. Olha, primeiro eu acho que a existência da China, tal como ela é necessária ao mundo de hoje. É necessária, o mundo tem que ter debate, o mundo tem que ter disputas econômicas, disputas científicas, disputas tecnológicas, sabe? E os chineses vieram, sabe, e despontaram como uma grande potência. A China é uma potência em quase todas as áreas da atividade econômica. A China é uma potência hoje em ciência, em tecnologia, em produção, e eu acho que engenharia. Eu acho que isso é importante para o mundo, porque o mundo não tem só um lado, a gente não tem que ficar olhando só uma voz ou olha, sabe, com aqueles que eram campeões. Isso é muito importante, isso é saudável para o mundo, é muito saudável. Eu quero te dizer que eu fico satisfeito e prazeroso que a China faça investimento na África e investimento na América Latina. Crescer economicamente, construir pequenas e médias indústrias, melhorar a sua agricultura, sabe? E ser menos dependente do mundo rico. Então a gente não tem que ficar, sabe, com ciúmes da China. Isso significa competência política, significa muita maturidade política. Ou seja, quando a globalização achou que poderia explorar a mão de obra barata na China, a partir dos anos 80, os chineses souberam utilizar
as empresas estrangeiras que aqui vieram para que formassem os chineses, preparassem os chineses, milhões foram estudar fora, para que a China se transformasse na potência científica e tecnológica que ela é hoje, na potência econômica, na potência industrial. Então é uma coisa extraordinária, por isso que eu sou admirador. Não foi brincadeira tirar a quantidade de milhões e milhões de pessoas pobres que tinham na China e fazer as pessoas ascenderem a um padrão social mais elevado. Se bem que ainda tem muitos pobres, mas tem muito pobre em muitos países do mundo. No Brasil, por exemplo, nós tínhamos acabado com a fome em 2012 e a fome agora voltou, numa demonstração de que houve responsabilidade política e econômica no Brasil. Aí você vê, né, a habilidade do cara de mentir. O cara fala em educação e não sei o que lá, e aí você vê o povo batendo palminha para um discurso que todo mundo sabe que é mentiroso. Lula falou de emprego, de trabalho na China. Será que você, lulista, está preparado para trabalhar 12 horas por dia? Lá, tudo é do Estado, tudo pertence ao Estado. E tantas outras besteiras que Lula vai falando e o povo não procura se informar. Ah, não sei o que lá. Tomara que venha mesmo. E venha as ideologias chinesas serem rebaixadas a pó. Aí, esse povo que não gosta de trabalhar, serem tudo rebaixado a pó. Vai Lula, faz o que tu tá falando mesmo, faz. Por quê, parceiro? Não tem condição disso não. Aí 1 bilhão de pessoas passando fome no Brasil, no mundo. 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Lula tá tão preocupado com 1 bilhão de pessoas passando fome que comprou uma cama de 40 mil reais. Fora outros itens. Oh, que peninha desse povo. Dos 33 milhões de pessoas que ele repete e dos 120 milhões que Marina vai aumentando a conta do povo passando fome. Enquanto isso, a minha vida e a sua vida, se a gente não trabalhar, não melhora. Sabe por quê? Porque eu sou de um time e você é de outro. Bora nós dois tendo que pagar os mesmos impostos. Absurdo. E esse é um governo que tá com sede. Vamos financiar os países mais pobres. Os países mais pobres, os amigos dele, que é a aposentadoria dele, né? Eu e você que vai ter que pagar essa ditadura aí.